Sou a Dilce Brito Monteiro, professora de ginástica artística do Home Gym, aqui em Recife. Hoje eu quero falar para os meus amigos e meus companheiros de profissão. Quero falar sobre uma modalidade que eu estou trabalhando adaptada à minha realidade como professora de ginástica artística. A modalidade se chama Mini Gym. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram por mim, podem ter ouvido por outras pessoas. Como é que eu comecei a pensar no Mini Gym? Bom, eu sou ginasta desde os meus 8 anos de idade. Pratico a ginástica artística. Deixei de estudar em uma escola que eu gostava muito. Fui estudar em outra, diferente da minha realidade, mas que eu também gostei com o passar do tempo. Mas enfim, eu nem pagava escola, fui pagar a escola, fiz a minha mãe pagar a escola só para fazer ginástica artística. E de onde eu tirei esta ideia? Bom, quando eu estudava na escola da minha família, eu tinha uma tia que fazia educação física, fazia universidade de educação física, era universitária. E tudo que a minha tia aprendia com a professora dela na Universidade Federal, ela chegava para mim e lembrava de mim, porque eu vivia subindo em árvore, sabe como é, né? Aquela menina bem quietinha, que não para um minuto. Se fosse hoje, eu era tratada como hiperativa, mas naquele tempo eu era tratada com uma varinha de goiaba, de pé de goiabeira, nas perninhas. Minha vovó, querida, saudade dela. Mas era assim, se eu trelasse muito, subisse muito nas árvores, ela vinha e o chicotinho da varinha da goiabeira. Mas enfim, tirando as lembranças de lado, eu era assim, uma menina bem ativa, mas o que ninguém sabia era o real motivo de eu ter procurado a ginástica artística. Todo mundo achava, não, porque ela gosta de virar estrelinha, porque minha tia me ensinava, né? Mas ninguém sabia que em casa, desde pequenininha, eu era daquelas que amarravam um lençolzinho, uma fraldinha, ia pra cima da minha cama e pulava e tentava voar. Isso mesmo, eu queria voar. E quando eu vi na TV, eu lembro muito bem que eu vi Luísa Parente ganhando, eu acho que a primeira medalha pan-americana do Brasil. E quando eu vi aquela menina que ela pegava impulso e parecia que estava voando, eu fiz, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer ginástica artística, porque ela está voando sem fazer nada, só com as próprias pernas. Como pode? Eu disse, é bem por aí. Para você ver, para eu ter uma ideia da minha fixação por voar. Na minha época lançaram um bombom aqui em Recife, chama bombom. Aí é balinha. A propaganda era da balinha Jellies. A balinha que faz voar. E no comercial da TV, os indivíduos que chupavam aquela balinha, eles saíam voando. Imagine vocês, eles saíam voando. Eu olhei para aquela balinha, nossa, eu aperriei minha mãe. Como eu aperrei minha mãe, mamãe, eu quero esse bombom. Toda vez que eu ia no supermercado, mãe, eu quero esse bombom, eu quero esse bombom. E minha mãe não entendia por que eu queria tanto aquele bombom. Chegou um certo dia, quando eu fui ajudar nas compras, ela comprou o saquinho das balinhas. Pois eu escondi, chupei sozinha todas as balinhas. E não disse nada a ninguém, continuei nas minhas tentativas de voo, né? Frustradas, lógico, a gravidade não deixava. Então, uma vez a gente, depois da tentativa frustrada e solitária de ingerir todas as balinhas, os bombons gelados, para ver se voava, eu fui. Um dia a gente estava calmamente no sofá de casa, assistindo a TV, e passa o tal comercial. E as pessoas chupavam a balinha e voavam. Para, mãe, esse comercial é errado. É errado. Minha mãe, por quê, minha filha, por quê? É propaganda enganosa, mãe. Eu chupei todas aquelas balinhas e nada de voar feito esse povo. Minha gente, foi uma gargalhada geral em casa. Porque estava naquela época de família, os meus irmãos ainda eram novos, né? Todo mundo em casa se juntava a assistir TV. E foi uma risada. Mas todo mundo tirou onda com a minha cara. E a tal da balinha ficou famosa na minha casa. Mas enfim, eu
realizei meu sonho de voar através da ginástica artística. Comecei a praticar ginástica, eu era super empenhada. Agora, eu era aquela atleta que dá raiva no técnico. Pintava miséria nos treinos. Fazia elementos difíceis. Quando chegava na hora da competição, adivinha? Eu errava tudo, quase tudo. Só que os elementos eram tão difíceis que eu sempre tinha boas colocações. Fui campeã estadual várias vezes. Cheguei a ser bicampeã nordestina de ginástica, né? Até que parei para prestar vestibular, mas a ginástica não queria me deixar. Pensei até em trabalhar com turismo pedagógico, fazia uma universidade de turismo, outra de educação física. Enfim, não aguentei nenhuma das duas, parei as duas por um tempo, voltei para a educação física e o amor pela ginástica não me deixou. Por mais que eu tentasse escapar daquilo, ela me acompanhava pro resto da vida. Eu tentava outro esporte, como faço ainda, pratico polo aquático, sou do time do Nordeste de polo aquático feminino, gosto muito, amo, outra paixão minha, mas a ginástica eu não esqueço. Eu entro na piscina para fazer polo, eu entro fazendo mortal e a galera se abre, né? É muito engraçado. Ai, mas enfim, depois que eu fiquei realizada na ginástica voar, ganhei o meu torneio Nordeste, cheguei aí a uma ginastrada mundial, vocês devem conhecer, um festival mundial de ginástica, que as pessoas se apresentam com coreografias, hoje em dia ginástica para todos, que era naquela época, em 1991, ginástica geral, e apresentações de diversos tipos de ginástica com pessoas de todas as idades. Foi uma experiência maravilhosa, né? Foi em Amsterdã e eu realmente gostei demais. E nessa apresentação a gente dançava uma coreografia que a minha técnica intitulou, a Tiene, né, e Jorge Bezerra, eles intitularam a coreografia de frevo acrobático. Então voltei, passei no vestibular, fiz educação física. E a ginástica não saía da minha cabeça. Por mais que eu tentasse me afastar, jogar polo, jogar tênis, eu não deixava aquele esporte de jeito nenhum. Então, foi quando, cursando ainda a universidade, eu tive meu primeiro filho. Né? Foi uma surpresa bem complicada nessa época da minha vida, mas foi uma surpresa maravilhosa. Ter filho é sempre uma bênção, né, para todo mundo. E na faculdade, o que eu mais amava era um trampolim acrobático, era a cama elástica que tinha lá. Que eu ia, saltava e voava. Não tinha jeito. Eu não sei como eu não virei astronauta piloto, porque o meu negócio era querer voar. Então, foi legal o meu tempo de faculdade, tentei, de vez em quando eu ia em algum local que tinha ginástica, praticava. Tive diversos problemas pessoais, dificuldades para me formar, como a maioria de nós tem. Às vezes a gente acha que está sozinho no mundo com aquele problema, quando vê tem um monte de gente com problema parecido. Tive dificuldade para me formar, demorei, mas consegui, me formei, me especializei em educação física escolar. Estou agora tentando terminar o mestrado em educação. Fui para a Universidade da Madeira, mas valeu a pena, um lugar muito lindo. Um lugar que faz você se sentir voando também, como tudo, né? Sempre eu estou em busca de novos voos. E buscando esses novos voos, foi que eu acho que eu já contei essa história. Já contei a história do meu casamento, que eu morei na Venezuela e tal. Isso, se vocês quiserem, vocês procuram em outros vídeos meus que tem por aí. Mas aí quando eu voltei, eu fui treinar ginástica de novo. Com 2 filhos, 36 anos. Eu disse, mas eu gosto, é o que eu gosto de fazer, é o que eu me sinto realizada. Não aguento ficar sem ginástica e fui treinar. E fui treinar ginástica. E novamente, porque em 2007 eu já tinha feito essa proeza, eu já tinha participado do torneio nacional em Goiânia, fui vice-campeã.
E não satisfeita com o vice-campeonato, quando voltei ao Brasil em 2013, me inscrevi com o pessoal da Belo Salto, que ficou no Clube Alemão, um clube que eu trabalhava antes de morar na Venezuela. As meninas ficaram lá e deram continuidade ao trabalho com a ginástica artística, hoje fazendo um trabalho bem legal. Então eu voltei lá para treinar, no local que eu trabalhava. E fui participar desse torneio nacional no Maranhão. E eu não sou muito boa de dança, sabe? Nunca fui, na realidade. O negócio é saltar, é voar. Então eu escolhi uma série de solo que era um frevo. E fui fazer um solo de frevo. Então quando eu cheguei no Maranhão, que fiz a série de solo de frevo, o pessoal adorou. Eu nem sabia, pô, eu achei que no Nordeste era algo comum as pessoas conhecerem frevo. Mas não é. Achei que só as pessoas do Sul, os árbitros que não eram do Sul e Sudeste, iam assim se surpreender com o tipo de dança. Mas não, o pessoal do Maranhão adorou. Começou a falar comigo, a dizer que gostou muito da série e tal. Enfim, mesmo eu tendo 2 aparelhos muito mais fracos que a minha única adversária na competição, eu consegui vencer esse torneio nacional de ginástica artística. E o que mais marcou não foi a minha vitória, foi a série de solo dançando frevo. Mas enfim, como eu já era velhinha, não tinha, e o esporte amador, infelizmente, no nosso país não é muito valorizado, eu não tive nenhum retorno dessa competição. Fiquei um pouquinho triste, cabisbaixa, poxa, eu me esforcei. Tá certo que eu não fiz nada de fenomenal, mas era legal um reconhecimento, né? Fiquei um pouco triste, eu disse, poxa, se a galera não reconhece meu esforço, eu vou tentar um reconhecimento por mim mesmo. Vou tentar buscar alguma coisa que me satisfaça, sabe? Que me diga, poxa, o que tu fez não foi em vão não, foi muito legal o que tu fez e tal. Foi então que em 2016 a Coca-Cola abriu a inscrição para um concurso, Isso é Ouro, da Coca-Cola. E se você fosse escolhido nesse concurso, você ia carregar a tocha olímpica. Menino, eu nunca comentei nada disso com ninguém, porque, sei lá, eu achei que se eu fosse merecedora de carregar alguma tocha, alguém me chamaria. Eu até acompanhei o carregamento da tocha quando eu estudei no colégio, né? Que a gente voltou da ginastrada e foi um pelotão que foi a ginastrada e eu estava no meio. Mas a tocha mesmo, a tocha dos Jogos Internos, eu nunca tinha carregado nenhuma, em nenhum colégio que eu estudei. E eu almejava aquilo, eu queria carregar a tocha. Então, quando veio esse concurso, eu disse, meu Deus, é a minha chance. Será? Eu disse, quer saber, eu não quero nem saber se eu tenho chance, mas eu vou pensar, não, eu vou dizer, abrir a minha vida e dizer, olha, eu fui campeã no torneio nacional com 37 anos, já com 2 filhos. Não foi na categoria inicial, foi na categoria intermediária, um pouco mais difícil. Não foi fácil mesmo não voltar à forma ali. Mas foi uma competição legal, não foi tão acirrada. Mas enfim, já que todo mundo reconheceu o meu solo pela parte plástica do frevo, eu achei que era legal comentar, então eu comentei. Tenho 36 anos, fiz 37, né, com 2 filhos. E eu ganhei o torneio nacional de ginástica, o que chamou a atenção foi a minha série de frevo. Se vocês me escolherem para conduzir a tocha olímpica, eu vou conduzir dançando frevo. Aí foi, comecei uma campanha, né? No começo eu não disse a ninguém que tinha feito isso, eu apenas me inscrevi. Mas aí a Coca disse, você tem chance, espalhe a notícia e peça para as pessoas me escolherem para carregar a tocha olímpica, porque eu não tive dúvida. Saí nas redes sociais, me escolhe, me escolhe, me escolhe. Pedi a todo mundo para me escolher. E consegui. E para mim foi a maior honra que eu já tive no meio do esporte na minha vida, foi ter carregado a tocha olímpica durante as Olimpíadas do Rio 2016. Eu tenho ela lá em casa, agradeço muito a patrocinadora do evento que me escolheu, a Coca-Cola. E eles foram muito profissionais, muito especiais comigo. Mandaram essa camisa, mandaram tênis.
né? E me ofereceram, a tocha era minha, né? Eu me senti a pessoa mais valorizada. E a melhor coisa foi ter visto a minha mãe, o maior orgulho que eu já vi ela ter de mim na vida. Foi realmente um momento muito feliz. E desse momento feliz, ninguém sabia, mas eu estava passando por um momento que não era tão feliz, né? Que eu estava com dificuldade, tinha voltado de outro lugar, com menos emprego, ainda estava morando na casa da minha mãe, me voltando a tentar ter outros locais de trabalho. Foi quando eu comecei a pensar em dar aula em casa. E aí comecei a dar as aulas em casa, voltei, graças a Deus, a todos os meus empregos que eu tinha antes de morar fora, né? Fui contactada por todos e dou aula vivo. Hoje eu posso dizer que vivo da ginástica artística e gosto e faço o que amo. Me sinto realizada e feliz. Mas aí a gente sempre acontece um empecilho na vida, né? E a gente faz, ai meu Deus. E numa dessas dificuldades recentes, em que eu tava, ai meu Deus, e agora? Aconteceu uma dificuldade pessoal, que eu já estava conversando o que era que eu ia fazer com a escola, que eu só tinha 50% de desconto, onde minha filha estuda, mas ela gosta muito. E o pai, quem paga os outros 50%, estava com dificuldade para pagar. E o que eu faria foi quando, magicamente, na mesma semana que eu já estava conversando com ela, olha, talvez ano que vem você passe para outra escola, uma que eu vou tentar, uma bolsa de 100% para você. Magicamente, uma pessoa aparece no meu WhatsApp e pergunta a mim, Dissa, quer trabalhar comigo? Eu vou, opa, como assim? Eu fiz, não acredito nisso não. Oh, meu, caiu do céu um negócio desse pra mim. Porque a gente sempre tem alguém olhando pela gente, se a gente saber, né? Eu acredito muito nessa, em alguma energia, alguma força que nos impulsiona para frente e que escuta os nossos anseios, o que a gente mais realmente deseja no profundo do nosso coração. E eu realmente, naquele momento, naquela semana, eu estava desejando uma solução para a minha vida, alguma coisa que impulsionasse minha carreira, que me desse valor, que eu fizesse alguma coisa que eu amo, mas que me fosse mais rentável. Então, minha prima, que mora em Goiânia, Lislenda, mandou uma mensagem para mim. Eu quero fazer um trabalho contigo, tu topa? Tu topa fazer um trabalho comigo na internet? E eu disse, na hora eu topo. Eu não sabia nem o que era. Não sabia. Eu disse, topa? Aí eu disse, tá, e aí? Não, tu vai fazer, pode ser até no que tu gosta, pode ser no que tu não gosta. Eu que vou ser responsável por uma coisa assim. Eu só quero que você grave. Grave sobre o seu trabalho, grave o que você acha interessante para as pessoas. E eu disse, eu vou nessa, Helena, pode contar comigo. É só para gravar coisas sobre meu trabalho, sobre alguma coisa que eu acho interessante passar para as pessoas. Assim é. Assim, pois eu tenho. Assim, pois tá certo, não disse mais nada, está topado. E ela, tá bom, vai ter um seminário aí tal dia, me deu o link, fez, tu se matricula e tu vai. Aí me mandou o link do negócio, do seminário que ia ter. Menina, quando eu olhei a data, eu fiz, piada, né? Era 22 e 23 de junho. Junho, aqui. Esse final de semana era um imprensado. Ia ser feriado, quinta, sexta. Aí ia ter o sábado, domingo e a segunda ia ser feriado também. Um feriadão do maior que teve no ano até agora. Eu fiz, Lena, essa data não tá errada não, porque é São João. Não, é isso mesmo. Aí se aproximando da data, eu perguntei isso próximo da data, porque quando eu me inscrevi eu nem percebi. Ela só disse, se inscreve logo porque tem poucas vagas, senão vai acabar. Eu disse, meu Deus do céu, se eu for entrar na jogada com a menina, eu topei, eu sou dessa, Ju. Quando eu topo, eu mergulho de cabeça e tá topado, minha filha. Vou fazer tudo que a pessoa mandar.
Aí quando eu topei, assim, não, eu topei, eu tô com ela, eu vou com ela e não abro. Vamos embora. Quando foi chegando perto do São João, que eu vi ela, eu mandei pra ela, quando é mesmo o negócio que eu tenho que ir? 22, 23, isso, minhas amigas do Paulo. É disso, a gente vai pra fazenda, no feriadão de São João, bora. E já me bota no grupo, São João na fazenda. Eu, putz, São João na fazenda. E eu vou estar no seminário. Meu irmão, quem tá precisando, não tem isso não, velho. Eu falei, quer saber, vão ter outros dias de festa. Ano que vem tem São João de novo, eu vou pra esse negócio. Eu acho que nem Lena acreditou que eu ia, bicho. Eu cheguei lá e falei, Lena, tô indo, eu vou, viu? Aí fui lá ver esse seminário, cheguei lá na maior, me achando, porque eu tinha sido convidada pela minha prima. Não, eu tava lá só de convidada, na maior cabeça fria. Não, fui convidada, a Lena me convidou, eu vou ser um lançamento dela, eu só sabia disso. Não, eu vou te lançar. Disse, beleza. Aí assisti o seminário, né? Foi uma masterclass, Master Blaster. Porque ele, além de botar um dia inteiro, botou uma manhã do outro dia, né? Foi no sábado inteiro, que era pra eu não viajar mesmo pro São João. E eu teimosa, tu vai ver o que eu fiz. Um dia inteiro de sábado e o domingo de manhã, véspera de São João. Eu falei, menina, é muita aprovação, mas vamos embora. Aí fui, na maior, me achando e toda. Primeira cadeira cheguei em cima da hora, né? E achando que o negócio começava de 8, 8 e meia, né? Ainda bem que era de 9. Cheguei a 8 horas correndo. Uma fila quilométrica. E eu, meu Deus, não é o rabo da fila. Oh, eu sou professora, não vou dar um jeitinho brasileiro correto aí pro fim da fila. E respirei fundo e embora pro fim da fila. Quem me conhece sabe que nem é muito de mim. Eu sou de dar meu jeitinho, de sair, encontrar um conhecido, eu sozinha, imagine, na fila e perguntar, né? Ô pessoal, tem problema de ficar aqui? Mas não, dessa vez eu fiz, não, vamos fazer a coisa direito. Eu vou pro fim da fila. Respirei fundo e fui. E um sol, de meio quem conhece Recife sabe, é calor. Um sol, eu fiz esse negócio, deve ser muito bom, viu, velho? Porque essa galera todinha no feriadão de São João, nesse sol quente pra entrar nesse lugar. Menino, não sei nem onde eu tô entrando, mas deve ser o bicho desse negócio aí. Eu já me empolguei, né? É igual a boate quando tá vazia, que o cara deixa a filona na porta, que é pros outros acharem. Mas não era não, viu, nego? Tava cheio mesmo lá dentro. Pra entrar demorava. Aí com a minha sorte de sempre, né? Quando eu chego que ia dar outra curva para seguir a fila, aí a moça faz Fast Pass. Eu só lembrei de uma vez que eu fui pra Disney e vi o tal de Fast Pass e não peguei, perdi, foi tempo. Depois que eu me liguei que o Fast Pass era para ir rápido. E marcava a hora e ia. Eu fiz, gente, Fast Pass é aqui mesmo. Nem era comigo que a mulher tinha falado. Mas foi com que a menina tava na frente. Aí a menina tava na frente, eu fiz, eu posso com vocês pro Fast Pass? Ela, pode, eu vou. Emburaquei no tal de Fast Pass. Pronto, menina, entrei. Ainda dei uma entrada mais na frente. Aí fui as filas, as cadeiras tudo ocupadas. Eu, danos, tem mais gente que no show de Ivete Sangalo. Massa, aí fui, mas não posso ficar atrás. Pra quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa super ativa. Se eu ficar na fila de trás, eu vou olhar o que o menino tá fazendo na frente, e vai tirar minha atenção, né? Aí eu vou pra primeira fila. Eu fiz um lugar, é sempre fácil de achar. Sempre tem uma cadeira sobrando que ninguém quer sentar sozinho, né? Eu nunca vi povo andar encangado. Um só quer andar encangado com o outro. Eu não. Eu me viro bem sozinho. Muito bem, obrigada. Eu fiz, não. Uma cadeira só eu vou achar na frente. Aí fui pra frente. Fiquei lá, empolgadíssima. E lançamento, e 6 em 7, e a blusa era verde, dizia 6, 7 e 8. Eu, menino, que danada é 6, 7 e 8, 6 em 7. Que tanto essa criatura fala desses números. E só escutando. E fui me ligando no que ele tava dizendo, né? Não, porque você lança o vídeo, não, porque Nutella, filho, Nutella eu gosto, né? Chocolate.
Chocolate que nada, menina. E raiz, e Nutella e raiz. Minha filha, eu sei que depois de muita Nutella e muita raiz, quando chegou no fim do dia, depois, né, de manhã, fui na casa da minha mãe, almocei, voltei para a parte da tarde. Quando chegou a noite, no final, sem brincadeira, eu sou daquelas, eu não sei se vocês também são. Eu sou daquelas que a ficha só cai quando eu vejo as horas-aula passando. Uma hora aula, uma outra aula, 2 horas aula, 3 horas aula. Menino, quando chegou no fim do curso, mas foi no fim, na prorrogação, eu posso dizer, do jogo, que o cara foi pro quadro que fez assim: esse curso, quem é aluno do Fórmula de Lançamento? Aí eu me levantava o braço, uma pulseirinha. Minha pulseirinha era azul, né? Leve, né? A pipoca. E uma pulseirinha dourada e verde. Aluno do Fórmula, eles empolgado, querendo tirar foto com o cara. Eu disse, minha Nossa Senhora, não sei nem quem é esse cara. Quem é? Eu não sabia quem era, não, minha gente. Eu acho que eu era a única daquele mundo de 1000 pessoas que não sabia o nome do homem direito. Não sabia quem era ela direito. Minha prima tinha falado, não é que ela não falou, não. É que na correria do dia a dia, dando aula pra lá e pra cá o dia todo, eu não prestei muita atenção, não. Eu sei que eu ia pro negócio que ela tinha me convidado pra gravar uns vídeos e fazer um trabalho com ela. Aí, e foto, pô, esse cara deve ser muito famoso, velho. Ele entrou, a galera explodiu aqui como se fosse o maior astro do pop. Quando ele começou a falar nos valores lá, o curso divide em 2, divide em 3, menino, quero uma ficha. Eu disse, vem cá, minha prima comprou esse negócio e me chamou pra trabalhar com ela. Ou seja, eu sou sócia dela, eu tô devendo metade disso aí. Meu, como é que eu vou fazer pra pagar isso? Minha gente, aí, minha filha, eu peguei o meu caderno e 10 perguntas pra minha prima. Na hora, dei. E cheguei em casa com aquilo na cabeça. Menina, eu tenho que fazer esse trabalho, porque eu já entendi, porque raiz é isso, porque Nutella é aquilo. E saí olhando minhas anotações, estudando e lendo, estudando, e esperando a resposta dela, das 10 perguntas que eu fiz. Não, você paga. Aí foi pior, quando ela não dá a resposta. Você paga no seu lançamento. Eu lascou. Não tem como dar errado esse negócio, ou dá certo, porque eu vou pagar um negócio que eu já estou devendo com o trabalho que eu ainda vou fazer. Que legal! Eu que detesto dever, minha gente. Eu sou daquelas que, pra comprar parcelada, eu tenho que ter o dinheiro do todo. Tá ligado? Detesto. Quando eu vi aquilo, eu fiz, não, eu vou estudar, vou fazer esse negócio direito, porque não sou só eu que dependo disso, ela também. Agora ela é minha sócia. Agora eu sou sócia dela e foi o que ela disse, agora você é minha sócia. Eu disse, lasqueira, e agora? Vamos embora. Entrei, vamos embora, vai dar certo. Eu vou estudar e vamos embora, porque pelos exemplos que eu vi, dá pra fazer, minha gente, dava, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer. Quando eu vou para os lugares que me chamam nas universidades para dar uma aula para os alunos, para falar sobre ginástica, eu sempre digo, eu não quero morrer com o que eu aprendi, não. Eu quero passar adiante. Eu quero que as pessoas saibam da minha experiência de vida. Quero que saibam qual foi o trabalho que eu fiz que deu certo. Quero que saibam que tinham coisas que eu fazia que, poxa, não dava certo, eu não gostava. Eu mudei, porque tem gente que diz, ninguém muda. Mas a gente, quando quer, a gente. Porque senão não teria aperfeiçoamento, né? A gente se aperfeiçoa no que faz, como pessoa. A gente aprende, a gente cresce. Nossa, tanta coisa que eu aprendi que eu fazia de errado, eu nem sabia que estava fazendo errado. Só por falta de enxergar mesmo, gente. Às vezes a gente vê uma pessoa assim que faz uma coisa que ninguém gosta. Pô, como essa pessoa é chata. Ai, como ela é arrogante. Às vezes não é chatice, não é arrogância. É falta de se ver, de se reconhecer, de enxergar o que ela mesmo faz, entendeu? Às vezes a pessoa não se enxerga. Pronto, bem eu. Eu vivi a vida. Eu sempre fui alegre, sempre fui de gostar de brincar. Sempre não, né? Tive meus momentos difíceis, como todo mundo tem. Tive depressão. Quando eu digo, pô, foi mentira, né? Que tu teve uma pessoa assim. Mas tive. Mas enfim, sempre fui de viver e deixar viver. Sem
me preocupar com o que ninguém fala, né? Então tinha coisas que eu fazia sem sentir. Sabe, quando você faz, sei lá, o que faz. Então, o que eu deixei de fazer, eu sempre disse, eu não quero morrer com o que eu sei. Tanto é que eu fico chamando estagiários de universidades, peço para os professores, mandem estagiários para minhas aulas. Eu quero ensinar o que eu sei, eu quero que eles aprendam a ensinar ginástica, que me ajudem e que eu ajude eles, que a gente se ajude, né? Compartilhe, que a gente compartilhe nossos conhecimentos um com o outro. Eu gosto disso e eu acho que é uma proposta muito boa e a minha prima resolveu me dar essa proposta para que eu fizesse online. E eu gostei da ideia e comprei a ideia e estou aqui hoje para passar para vocês um pouquinho da minha ideia sobre o que eu comecei a aprender na Venezuela com bebês, que me encantou. Não trabalhei só com menigim lá, eu trabalhei também como professora de bebês de 4 meses a 1 ano. Eu era da sala dos bebês, então eu cuidei dos bebês diariamente por 6 meses lá. E por 1 ano e meio, então continuei o trabalho com bebês, não como professora da sala, mas porque eu estava só no lugar da professora que tinha tido neném e tal, e ela voltou. Mas continuei o trabalho com menigim, com esses bebês e com outros das outras salas de meninos maiores, sempre com educação infantil. Trabalhei com inglês, com educação física para essas crianças. Então foi uma experiência riquíssima. E a palavra que me veio assim que eu cheguei em Recife, quer dizer que eu cheguei não, né? Eu ainda estava na Venezuela quando uma cooperativa de professores que trabalhava com educação física em um dos colégios do Recife me chamou para trabalhar. Perguntou se eu tinha interesse em voltar para o Brasil e trabalhar com eles nessa cooperativa dando aula de ginástica. Não era ginástica artística. Era, no caso, eu ia entrar no lugar de uma ginástica rítmica, mas que eu poderia transformar na ginástica geral. Né? E eu, com a minha sinceridade, que às vezes me atrapalha, eu estou me policiando, porque se eu não posso ser sincera, eu fico calada agora. Porque aí eu fiz, não, eu sou professora de ginástica artística. Agora eu posso trabalhar com ginástica geral, ginástica para todos. E eu voltei para o Recife para trabalhar, voltei muito impulsionada por esse convite, porque eu não queria voltar sem ter nada. Né? Então comecei o trabalho e pedi para eles para trabalhar com essa modalidade que eu aprendi na Venezuela, que me encantou e que me apaixonou e que eu não tinha visto ainda por aqui, encanto nenhum. Então quando eu voltei eu disse, posso abrir uma classe de menigim? E as menigim, o que é isso? Eu disse, não é ginástica propriamente dita, é uma estimulação, é uma aula de estímulos motores, cognitivos, que vão desenvolver naquela criança todo o aspecto de coordenação, de locomoção, de memória. Trabalha também com outros idiomas, né? A gente fala em espanhol, durante a aula em inglês, em alemão, qualquer idioma que não seja o idioma mãe daquele local, daquela criança, a gente busca falar para ativar a parte do cérebro que trabalha com essa parte de aprendizado de idiomas, que é muito importante para as crianças na idade infantil, para os bebês também. Então eu aprendi muito lá na Venezuela que o menigim lá era muito sensorial, é o que vocês, que hoje no Brasil se tem, no sul-sudeste tem academias que até estourou depois que eu cheguei, academias, eu já fazia aqui o menigim, mas estourou na mídia, academias de baby gym, de ginástica para bebês, né? Só que aí como eu estava entrando no lugar de uma ginástica rítmica para trabalhar com ginástica geral, e eu sou de coração da ginástica artística, eu tentei adaptar o menigim ou o baby gym que vocês conhecem para uma iniciação à ginástica artística. E não é que deu certo? Deu certo. Eu dou aula, acho que aqui em Recife eu sou a única
que dou aula a crianças abaixo de 4 anos. Eu pego crianças da idade que elas quiserem vir. Se for bebê, posso abrir um local que a gente trabalha com o bebê junto com a mãe ou com o responsável, né? E a gente dá aulas de minigym para esse bebê, para desenvolver desde a primeira parte dos exercícios motores, de apreensão, de resposta a estímulos, né? Desde essa parte inicial, que vai estimular o bebê ao engatear e ao caminhar, até o desenvolvimento realmente das habilidades gímnicas, de um rolamento, de uma estrelinha, começando pelo rolamento lateral, né? Que até um bebê a gente começa a ensinar a rolar, né? Vocês vão ver que eu vou demonstrar para vocês isso, até chegar no minigym, que é uma prática em que eu mesclo as atividades do baby gym com atividades gímnicas da ginástica, de iniciação à ginástica artística. Para isso, eu utilizo músicas, jogos cantados, brincadeiras, atividades recreativas e exercícios de preparação física mesmo, mas de leve, né? Porque são crianças ainda novinhas. Mas eles chegam a chegar no estágio de pré-parada de mãos, através de canções e de brincadeiras. E é isso que eu vim trazer para os meus companheiros de profissão, para as pessoas que gostam de trabalhar com ginástica, que às vezes eu já recebi perguntas em minhas redes sociais, perguntas em grupos de WhatsApp, como quem tem experiência com trabalho com crianças de 1 a 3 anos, né? E eu gosto desse trabalho. Eles respondem bem, porque é um trabalho que eu faço desde que eu era criança, que eu ajudo eu nasci numa escola, ajudo minhas tias, como eu já falei em alguns outros vídeos, e é um trabalho que eu me sinto bem, me sinto em casa, né? E que as crianças também se sentem bem comigo no trabalho de minigym. E através desse trabalho de minigym, eu desenvolvi uma aula com crianças, que é um ensino, primeiro, a técnica é separado da técnica dos bebês, a qual eu também chamo de minigym, mas que essa é mais voltada para uma mini yoga mesclada com minigym, que são os 2 cursos que eu tenho conhecimento para crianças, para bebês de 0 a 4 meses. Aí nesse a gente utiliza alguns exercícios de Shantala, alguns de mini yoga, que eu aqui no Brasil eu não ouvi muito falar não. Quem souber, comenta aí e me diz, isso tem mini yoga em tal estado? Eu já ouvi falar em yoga para criança, yoga para bebê. Aqui na minha região eu infelizmente nunca ouvi, porque foi um trabalho que me ajudou muito com a minha filha e que hoje eu gosto de passar para os outros, para que possa ajudar outras mamães ou outros professores de creche que tenham que lidar com crianças que são bebês, digamos bebês irritáveis, né? Bebês que não são tão tranquilos, que não são bebês anjos, né? E de 4 meses a um ano, esse trabalho é feito também mais forte com a parte motora. Até que em 1 ano eu tenho uma técnica que é a que eu faço nas escolas, que é a que eu acabei de falar, que eu trouxe e implantei nesse colégio que me chamou desde a Venezuela, que é a técnica de minigym. Nesse minigym de 1 a 4 anos, é desse que eu quero falar com vocês agora. Eu fiz um método de treino. É um método que começa com um circuito que os bebês fazem no baby gym daqui, no minigym da Venezuela. Faz o circuito e alguns exercícios específicos, né, para a idade de cada um. Ou seja, é um trabalho bem minucioso, porque às vezes numa escola você tem uma faixa etária, essa de 1 a 4 mesmo, ela tem muita variação. Mas é um trabalho que eu consegui fazer para atingir todos esses níveis de criança, de 1 a 4 anos. E atinge, porque pega uma ideia geral. E tem crianças de 5 e 6 que também adoram, tem uns que me pedem para ficar mais tempo no minigym. Eu quero passar para outra turma não, porque gosta. E tem, porque é interessante a maneira como ele é feito. E eu vou ensinar para vocês.
que tem alguma dificuldade com esse trabalho de 1 a 4 anos, ou que tem esse trabalho e quer aprender mais. Então, eu uso um método que tem como conteúdo ginástica artística, sim. Só que é uma ginástica artística inicial, básica e muito lúdica. Tem muita coisa de jogos cantados e de recreação no meio dessa história, certo? E alguns trabalhos de preparação física, sim. Devagarinho eles vão aprendendo a preparar o físico para a ginástica artística. Porque eu acho que é uma coisa que precisa ter esse estímulo desde pequenininho. E eles permanecem. Se eles permanecem na ginástica, no enjoo comigo, então quer dizer que esse trabalho está legal. Que eles voltam. Às vezes começa um mini-gym, faz um mini-gym comigo com 3 anos, aí vai fazer outra modalidade, como toda criança quer experimentar. Mas no primeiro ano, com 5, 6 anos, eles voltam. E eles querem fazer a ginástica artística. É uma metodologia que eu uso de 2 vezes na semana. Como das escolinhas de escola e escolinhas de clubes nas idades iniciais. São 2 vezes na semana, só que o mini-gym, mesmo em clubes, ele só vai de 30, pelo método que eu criei, ele só vai de 30 a no máximo 45 minutos. Você com 30 minutos, com a criança de 1 ano, com atividade interligada, bonitinha, um intervalinho para água, só um, você dá conta do recado. E eu lhe digo que ao final de um mês, 2, uma criança de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, ela aprende e em 6 meses já está fazendo o rolamento para frente. Eu vou mostrar em vídeo, vocês vão ver, vou postar para vocês algumas gravações de alunos meus que começaram com 1 ano e 3 meses, hoje tem 2 anos e fazem o rolamento para frente, estão aprendendo o rolamento para trás, a estrelinha, a ponte, certo? Tudo isso com aulas de 30 minutos, 2 vezes na semana. Isso não quer dizer que não dê para fazer em 45 também não, tá? É só você arrumar o tempo para a aula, né? Tem que ter. Aí como arrumar esse tempo? Pronto. Aí é que tá o segredo das aulas de mini-gym. Como tá todas as aulas de ginástica, a gente começa com aquecimento. Quando é mini-gym, uma corrida passando pelos circuitos, né? Circuito que eu digo é assim, por exemplo. Eu vou dar uma aula, eu geralmente não. O trabalho que eu faço é em 2 aparelhos, né? Mas 2 aparelhos da seguinte maneira. Um deles no mini-gym é sempre o solo. Só que o solo com variações. Por exemplo, em uma aula eu vou dar solo e barra. Então no solo eu vou escolher um elemento para trabalhar. No solo eu vou trabalhar o rolamento, os rolamentos, né? Os 3. Trabalho sempre os 3, lateral, frente e costa. Porque você vai ter sempre cada aluno com seu limite. Então você tem que respeitar o limite de cada aluno. Então bota a rampinha, o professor que não tem rampinha, eu já dei uma dica. Me segue aí nas minhas redes, que você vai encontrar nas redes sociais, você vai encontrar no meu Instagram, no meu Face, no YouTube, você vai ver uma dica que eu dei para quem não tem rampinha. Se tem trampolim, pega o seu trampolim, bota um colchão sarnésio em cima ou outro colchão e ele se torna a tua rampinha. E pode trabalhar com os bebês, né? Ou com qualquer idade para fazer 8ª de força. É uma rampinha maravilhosa, lhe garanto. Então, nesse dia que eu vou trabalhar a barra e a rampinha, eu peguei o elemento de solo, os rolamentos, e na barra também tem que ter muita paciência com o mini-gym. Porque o mini-gym vai ter criança de 1 ano que vai querer fazer a 8ª de força, viu? Vai! Não nas aulas iniciais, mas depois ele vai pedir. Aguarde e confie. Mais uns só vão querer fazer o balancinho. Aí balança, os que são resistentes a girar, não gira. É a mesma coisa da natação, você querer mergulhar o bebê a pulso. Não, tudo é natural, tudo vem com o tempo. Do mesmo jeito que na rampinha, tem criança que não quer rolar nem na lateral, nas primeiras aulas, só quer escorregar naquela rampinha. Paciência, professor. Deixa ela escorregar. Com o tempo ela vai ver os outros rolando, ela vai acabar rolando. Nem se preocupe, tudo é uma questão de tempo e paciência. Então,
Nessa modalidade a gente faz os dois aparelhos. Hoje nessa parte eu vou falar só desses dois aparelhos, certo? Mas antes de chegar nos aparelhos, como eu estava dizendo, a gente faz o aquecimento. No aquecimento tem a corrida, a passagem pelo circuito eu só boto para passar correndo, ou ao redor da rampinha se estiver muito agitado, ou por cima da rampinha. E às vezes faça o caminho contrário. Em vez de descer a rampa, sobe a rampa. Deixa o aquecimento um momento mais livre de corrida no começo. Porque esses meninos, tem muito menino que fica preso em apartamento, que não sabe correr. Pode acreditar, você vai encontrar alunos que não sabem correr. E vai começar, a gente faz o trabalhinho de equipe, né? Faz também, viu, com os bebês. E eles aprendem rápido, pegam bem rápido. Às vezes mais rápido que os mais velhos. Mas aí depois da corrida, o que a gente faz? Dou um comando, o segredo é esse. Sempre a gente tem que achar para cada turma o seu comando. Por exemplo, eu tenho uma turma de mini gym que é feita numa sala fechada com paredes, com EVA, né, com tatame nas paredes. Então nessa turma da sala fechada, o comando que eles mais gostam é mão no chão e pé na parede, que é uma atividade que a gente faz muito. Então quando é para parar um movimento que está livre, aí atenção pessoal, mão no chão e pé na parede, vamos ver quem chega primeiro. Segredo de trabalhar com criança, vamos ver quem chega primeiro. Falou isso, minha filha, é melzinho na chupeta, para tirar menino da piscina, para tirar menino de atividade livre, seja lá qual for, pode dizer, vamos ver quem chega primeiro. Ó, é batata, eles vão correr a chegar primeiro, porque é intuitivo, é da natureza do ser humano correr, né? Então eles vão mão no chão, pé na parede, e a gente faz uma sequência. Aí é nessa altura, umas crianças de 1 a 4, 5 anos, eles já estão um pouquinho cansadinhos, mas querem brincar, e você tem que dar o comando. Dei o comando, obedeceu, não pode ficar por isso mesmo não, a gente tem que dar a sequência. Depois dessa sequência, passou muito tempo já para eles, uma eternidade. Então a gente vai para uma atividade musical. Aí para fazer essa atividade musical, eu vou chamar aqui a minha primeira mini ginasta. Adivinha quem é? Quem assistiu algum vídeo meu em algum canal, quem não assistiu me segue, mas vai conhecer ela agora, como ela tá agora. Aquela bebê chorona da Venezuela. Que eu contava, porque minha filha disse, minha filha disse. Pronto, é essa minha primeira mini ginasta. Vem pra cá, Yasmin. Aqui, ó, Yasmin com vocês. Yasmin vai mostrar pra gente um pouquinho. Só a gente vai cantar hoje duas músicas que a gente tem. Depois que a gente faz nesse lugar de parede, a gente vai para essas músicas. Quando é numa quadra grande, num ambiente que não tem como dar o comando, mão no chão e pé na parede, tem outro comando mágico. Para você que não sabe, que tem muitas meninas pequenininhas, outro comando mágico para as pequenininhas, sabe qual é? Borboletinha. É só falar, vamos ver quem chega primeiro na borboletinha e elas já vão. E tu tá pensando que é só menina? Eu tenho um mini gym que tem 2 meninos. E os meus meninos são os meus borboletões. E eu digo, vamos ver qual é o borboleta que chega primeiro. E corre meninos e meninas. E na turma da manhã, em homenagem aos meus borboletões, a gente costuma cantar borboletão, tá no fogão, fazendo um macarrão para o seu irmão. Potipotão, perna de pão, olhos de vidro e nariz de pica-pão, pão, pão. E coloca o narizinho no pé e a mãozinha bem longe. E a gente dá sequência, né, Yasmin? Sim. Aí depois da sequência do borboletão, aí as meninas, borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, empurra, olhos de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. E
depois da borboleta, a borboleta está muito parada. A borboleta voa. Tem outra música da borboleta que eu vou ensinar em outra aula. Essa música é para você, professor, olha lá, que quer conhecer os seus alunos e que não sabe, e eles não sabem entre si, a primeira aula não sabem o nome. Aí eu vou ensinar a música da Eufélia. No próximo encontro nosso, me lembre. Eu vou ensinar a música da Eufélia, da borboleta azul, que eles amam e pedem o semestre inteiro para cantar. Mas enfim, passou a fase das borboletas sentadas, a borboleta voou. Voou, voou bem alto e ela passou por cima de uma lagoa, não foi, Yasmin? Foi. E ela pulou. No bumbum do sapo. Ela voou por cima do sapo e sentou no bumbum do sapo. E a gente conhece o sapo, porque é aquele sapo que não lava o pé, não é? É. O sapo não lava o pé, pula, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! A sapa na lava pá, na lava pá canaca. A lamarala na laga, na lava pá pá canaca. Cachalá! Essa é pé, neleve pé, neleve pé que me quer. Ele merele nelegue, neleve pé pé que me quer. Que chelé! Hoje a gente vai até o... Chegou, não é? Aí o sapo, a sapinha foi pulando, mas ela era tão ágil, essa sapa. A sapa Yasmin é muito ágil. Ela pulou, pulou, pulou. A sapa pulou tanto que chegou na Espanha. Foi. Chegou na Espanha num circo. E nesse circo ela encontrou quem? Um elefante. Um elefante de circo. E era na Espanha. E as pessoas na Espanha cantavam para ele assim, em espanhol, é lógico. El elefante de circo move sus patas así. É muito grande, muito pesado e não se parece a mim não a ti. Não. Si te das un manicito, su gran tropa moverá y luego con las orejas muchas gracias te dará. Gracias! E o elefante, muito agradecido, disse obrigada e levantou o bumbum do elefante. Muito bem, que elefantinha sabida! E quando a elefanta é muito sabida, como Yasmin, olha o que acontece com ela. Vai lá, elefantinha. Demora, olha pra frente. E a elefanta foi passear e encontrou a girafinha. Aperta o bumbum e voltou a girafinha. A elefanta olhou a girafinha e voltou pra casa. Não foi? Muito obrigada, minha mini ginasta. De nada. E com essas duas musiquinhas, a gente hoje encerra essa parte do mini gin para você que quer conhecer mais sobre essa atividade. Nos próximos encontros a gente vai ensinar mais musiquinhas para vocês e a continuação dessa aula. Lembra, essa é aquela aula que a gente está fazendo solo e barra, 2 aparelhos, a gente está no aquecimento, fez uma parte do aquecimento, né? A gente está seguindo para a outra, ok? Beijinho, até a próxima.